Todo mundo sabe que Timóteo era o filho de Paulo. Irmãos, o princípio da paternidade é muito importante. Eu no coração, estou querendo falar isso amanhã. Por isso que eu digo, mas a liberdade é do Espírito Santo. Não vou me prender não, para não ser envergonhado. É muito importante. Né? Muito importante o princípio da paternidade. Timóteo era um filho de Paulo. E a motivação de Timóteo, que Deus tinha colocado no coração de Timóteo, era servir no ministério de Paulo. Amém? Presta atenção. Eu vou repetir. A motivação que Deus colocou no coração de Timóteo era servir o ministério de Paulo. O ministério de Timóteo era servir no ministério de Paulo. Paulo era apóstolo, estava se fundamentando as igrejas. O apóstolo ele fundamenta as igrejas. Ele fundamenta. Por exemplo, quando eu orei a Deus para saber sobre essa igreja, o Senhor me disse assim, Ele me acordou e disse assim, essa igreja é uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica é uma igreja que é comandada por um apóstolo, onde vai nascer igrejas debaixo daquela visão, daquela paternidade. Estão entendendo? É a igreja apostólica. Isso é apostólica. Por exemplo, a igreja Plenitude do Reino de Deus. Quem já viu na televisão? É uma igreja apostólica. Até que na frase eles colocam Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. É assim, né? Apostólica. Deus deu a visão ao apóstolo Agenoduque e ele obedeceu e as igrejas estão nascendo debaixo do apostolado dele. Estão entendendo? Se essa igreja não fosse uma igreja apostólica, essa igreja ia ficar só aqui. Não ia sair daqui. Provavelmente eu estar debaixo de outro apostolado, servindo a missão dele para o crescimento daquela visão. Entendeu? Mas como é que eu vou estar debaixo de outro apostolado, se Deus me deu uma visão e deu uma visão de apostólica e deu uma visão apostólica a outro? Há duas visões andando junto caminha. Duas visões andando junto é o que? Vai dar o que? Divisão. Amém? Divisão. O que é divisão? O que é divisão toda? Justamente. Divisão é duas visões juntas. Duas visões juntas vai ter divisão. Não é? É. Duas visões juntas vai dar divisão. É. Tá entendendo não? Sim. Entendeu agora? Duas visões juntas vai dar divisão. Amém? Por isso que eu não quero que vocês escutem outros pregadores. Porque você vai dar divisão. Vai dar divisão. Porque você vai subir aqui e vai pregar uma coisa que eu não prego, que eu prego diferente. É divisão. Pastor, mas qual é o que está certo? Você ou o apóstolo Agenoduque? Ele está certo e eu estou certo. Eu só não posso estar com a visão com ele porque vai dar divisão. Entendeu como é fácil? Por que ele está certo e eu estou certo? Porque eu estou dentro dos princípios elementares que a Bíblia diz. Arrependimento de obras mortas,
os batismos, que é batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, juízo eterno, que eu creio, qual é o outro? Ressurreição dos mortos, né, que a gente crê. São os princípios elementares, né, que está lá escrito em Hebreus. Então nós cremos nesses princípios, como ele também crê. Os princípios básicos da base da igreja é crida por mim e é crida por ele. Está entendendo? É crida por mim e é crida por ele. Já tem igreja que só crê no batismo das águas e não crê no batismo do Espírito Santo. Aí não está crendo, está deixando de crer em um princípio elementar. Está entendendo? Aí já é mais, um pouco mais. Então vai ter igreja que crê no princípio elementar, eu também creio, está certo. Porém, por exemplo, eu creio que a gente pode ser curado crendo eu creio que a gente já recebeu a cura. E se a gente pode se posicionar sem precisar de uma imposição de mão. Mas eu creio na imposição de mão, creio que é um princípio elementar. Nós impomos a mão também para orar por cura, para que seja curado pela unção também, ou pela concordância da fé. Estão entendendo? Estão entendendo, né? Mas acima de tudo eu tenho um ensino, que não é só meu, não é? Tem muitos homens de Deus que ensinam assim, que nós podemos crer que já foi pago isso, que já levou, e que a doença no meu corpo é uma mentira. Entendeu? A doença no meu corpo é uma mentira, e a verdade é a palavra de Deus. Mas já tem outro ministério que não crê. Mas ele crê nos princípios elementares, crê. Então ele tá certo. E eu creio nos princípios elementares, então também estou certo. Mas se eu tivesse aqui ensinando que a cura já foi conquistada na cruz, e Tiago, ouvindo outro pregador, chegasse aqui dizendo: não, pastor, não, aí eu desse uma oportunidade, e Tiago chegasse aqui pregando: irmãos, olha essa enfermidade que você está passando, isso aí, irmão, aguente firme aí, que isso é Deus testando você, provando você. Quer dizer, ia dar o quê? Duas visões juntas ia dar o quê? Divisão. Não havia duas visões juntas, dava divisão. Porque ele estava enxergando de um jeito e eu estava enxergando de outro. Entendeu? Entendeu por que eu não quero que vocês fiquem ouvindo outros pregadores que não tenham a visão que eu tenho? Visão é isso. É eu enxergar a Bíblia de uma forma e outro enxergar de outra. Se você é filho meu, você vai se adaptar à visão que Deus deu, a visão apostólica que Deus deu. Está entendendo? Me adaptar e aí eu vou seguir na visão apostólica. Para eu me por exemplo, eu nasci nos princípios da paternidade de Kenneth Hagin. Nasci lá. Se eu pegar outro livro que o cara não tenha o mesmo espírito, quando eu digo o mesmo espírito, é o mesmo procedimento, eu não quero ler. Eu não quero ler, eu me agoneio. Eu não quero, não entra mais em mim. Eu voltar a querer de outra forma. Quem já viu falar desse homem? T.D. Joshua. Já disse a você. Quem já viu? Levanta a mão. Irmão, vocês não sabem quem é esse homem, não. Isso é um homem de Deus. É um homem de Deus. O milagre, tem um milagre lá em Valdomiro, não chega perto. Para você ver o quanto ele é um homem de Deus. Ele anda na rua assim, a câmera vai filmando, e ele vai assim na rua. Pronto, eu recebi inspiração dele na área de libertação também. Eu recebi inspiração dele. Ele trabalha para o lado da África. Já viu? É, um negão às vezes tem um cabelo meio black power assim.
Oxe, não, o trabalho dele é diferente. Benihim é mais a unção, né? A unção, recebeu o batismo, né? Aquele negócio. Ele não, irmão. Ele é um ministério que eu amo. Ele chega assim, os caras tá lá, o cara tá aleijado, aqueles que ficam com as pernas tronchas, que já nasce de, né? Ele chega lá e faz na perna do cabo. Bora, levanta. O cabo, puf, puf, começa a pular lá. As pernas se abrem. Um negão desse tamanho assim, na frente dele assim, ele ia pegar a câmera para quebrar, ele mandou o cabo botar a câmera assim, quando ele foi, o negão tava chorando. O demônio chorando lá nos pés dele. Não, o negócio é sério mesmo. Ele chega lá, os cabos com um buraco de câncer assim, no rosto, derramando aquele negócio. Ele vai assim, ele arranca, eu não lembro se ele já botou a mão arrancando, mas eu acho que já. Ele chega assim e começa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Poucos dias os cabos estão lá com um buraco tapado. Oi? No YouTube, tem o vídeo dele. Eu mando. TD Joshua. Parece que é TB Joshua. Eu vou mandar lá. Os caras começam a se manifestar e quer brigar com ele, né? Ele vem pra cá, a igreja lotada. Ele anda no meio da rua, anda nos cantos assim. Aí ele começa, aí o cara tá lá pra brigar com ele, né? Aí você quer brigar? Todo mundo fica lá, né? O cabo já vai se preparando, endemoniado, né? Brabo. Aí disse, bora brigar. Mais ou menos assim, dizendo minhas palavras, né? O cabo já vai preparando, ele faz. Quando ele faz assim, o cabo pá, no chão. Aí ele se levanta. Aí ele vem de novo, aí ele aí ele o cabo pá, no chão. É retado, viu? Glória, eu não sei se Deus vai me mandar para a África para fazer isso, eu tenho vontade demais. Porque aqui é mais difícil de acontecer, porque nesses cantos lá é muito bruxo, muitas pessoas envolvidas, aí manifesta fácil, tá entendendo? E o cara disse que ele fez uma citação que ele aprendeu com, sabe com quem? Sabe com quem? A fé? Ele disse, Kenneth Hagin disse. Rapaz, a paternidade de Kenneth Hagin é grande, viu? É grande a paternidade dele. Os grandes homens de Deus que estão operando dentro dessa paternidade, rapaz. Grande, para a glória de Deus. Ele foi um homem que, por isso que o diabo tem uma raiva dele, assim, grande, e fez de tudo para contrariar o ministério dele. E ele quantos filhos não foram gerados? Quando Deus curou ele de uma enfermidade, ele com 16 anos de idade, o médico tinha dado poucos meses de vida a ele, coração deformado, não mexia mais o corpo, neutralizado, a Bíblia ficava em cima dele, ele disse, já que eu estou perto de morrer, eu vou ler a Bíblia. Aí ficava lendo a Bíblia. Leu, parece, se eu não me engano, o Novo Testamento 100 vezes. Aí lendo a Bíblia. Aí ele entendeu pela fé que Jesus já tinha levado as enfermidades dele e ele foi curado, né? Jesus disse a ele, eu te levantei para você ensinar o meu povo a andar na fé. Foi o ministério principal dele. Entendeu? Então quando eu digo assim, eu não quero que você ouça outras mensagens, é porque você se lança na visão, ou vai dar de visão. Entendeu? Ou você confia e se lança na visão que Deus, apostólica que Deus deu, ou dará divisão. E o bom desse ministério é assim, porque se você for filho, Deus pode levantar apóstolos aqui, mas se você for filho, você será apóstolo de igrejas. Mas se você for filho, você vai ser apóstolo dentro da mesma visão. Aí não dá divisão.
Não tem duas visões juntas. Entendeu? Quem está entendendo? Amém? Diga glória a Deus. Diga comigo, duas visões andando junto vai dar divisão. Por exemplo, quando Tiago, eu só uso Tiago, né, de exemplo. Quando Tiago veio para cá, ele tinha uma visão. Quando ele veio para cá, aí ele queria caminhar na visão dele, mas não batia com a visão que Deus me deu. Está entendendo? Aí dava o quê? Divisão. Aí o que ia acontecer? Tiago ia ser amaldiçoado. É sério, não é, rapaz? Você vê o quanto é sério. Por que ia ser amaldiçoado? Porque ele era o causador da divisão. Está entendendo? Por que Lúcifer foi amaldiçoado? Porque ele era o causador da divisão. Deus estava lá, o ministério apostólico de Deus. A visão era dele. A unção era dele. Os propósitos eram dele. Os anjos estavam debaixo da visão dele, da unção dele. Os anjos concordavam com a visão dele. Mas tinha um que não estava mais concordando com a visão de Deus. Era Lúcifer. E quando ele começou a discordar, deu o quê? Divisão. Quem foi amaldiçoado? Lúcifer. Lúcifer foi amaldiçoado. Está entendendo? É bom falar nisso, né? Eu estou falando pelo Espírito Santo. Porque eu vou dizer uma coisa. O diabo quer trabalhar na nossa mente para colocar divisão. Amém? Divisão começa assim. Começa com discordar. Aí começa a influenciar o seu coração. Quando influencia seu coração, começa a sair do seu coração pela sua boca e começa a influenciar outros. Porque você vai mostrar a sua visão que é contra a visão do seu pastor. Aí se torna o quê? Uma divisão. Igual estava acontecendo aqui. Né, de uma pessoa que saiu da nossa igreja, mas estava aqui e o diabo tinha contaminado o coração, a mente dele, da mente desceu para o coração, do coração ficou guardado, mas chega um tempo que sai para fora. Chega um tempo que vai sair para fora. Você vai comentar com alguém. E é tanto que saiu comentários. Né? Já não estava concordando, essa pessoa já não estava concordando com a visão que Deus me deu. Já começou a dizer, não concordo com isso, eu não concordo com a forma, acho que está falhando, né? Não concordo com a forma que o pastor ensina sobre o dízimo, eu não concordo, só fala de prosperidade, eu não concordo. Entendeu? Eu vinha para a igreja, mas o coração já estava ferido. Aí começou, dentro do coração dele nasceu outra visão. E se tornou uma divisão. Tornou uma divisão. Não é sério isso aqui? É ou não é, igreja? É. Aí se você entender, não, o que o autor fala nessa leitura, ele fala que Timóteo era um filho de Paulo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a ninguém chameis pais. Tem um texto na Bíblia. Como é esse negócio, né? Eu não estou mandando ninguém me chamar de pai. Estou falando de uma visão. E outra. Quando Jesus falou para aquilo, Jesus estava falando assim, ninguém chamei pais no sentido de um pai dos espíritos que é Deus. Na qualificação de Deus, no tamanho de Deus e na glória de Deus. A glória de Deus não pode ser dada a homem nenhum. Mas quando eu falo de pai, eu estou falando de pais espirituais terrestres, pai na fé. Ah, mas não existe isso não. Se não existisse, a Bíblia é recheada. Pai Abraão, Timóteo, meu filho, né?
Paulo dizendo, vocês têm muitos pais, mas na verdade só tem um pai verdadeiro. Que é o pai verdadeiro, é aquele que te gerou. Hã? É. E quem é que te gerou? Quem te gerou é dentro da visão. Você foi gerado na visão. Quem está entendendo agora? A sua visão bateu com a visão de quem te gerou. Você pegou a visão. Estou entendendo, peguei. Eu tenho a visão que ele tem. Aí você foi gerado, você é filho da... Você na verdade se tornou filho da visão. Filho da visão. Entendeu? Não é fácil de pegar. Sou filho da visão. Aí você agora tem uma visão. Você não larga essa visão por nada do mundo. Você chegou aqui com medo do diabo, que eu sei. Misericórdia. Pastor, não fala no nome de diabo, não. Eu duvido você não ter chegado com medo do diabo no começo. Eu duvido. Agora você não tem mais medo dele. Por quê? Porque você pegou uma visão. Mas aí o cabo empresta a sua mente para o diabo começa a trabalhar na mente, desce para o coração, começa a discordar a visão. Vê se não é assim. O filho, presta atenção, Daniel. O filho, quando é pequenininho, vai crescendo, né, obedece o pai ainda, mesmo achando ruim, o pai diz uma coisa, ele faz tal. Mas meu filho, quando o filho vai chegando 12 anos, 13 anos, eu tiro por mim, 14, vai crescendo. O pai diz, chega que tá a hora. Ó, Isaac, você é filho que não tem Deus, viu? Você é filho que não tem Deus, viu? O filho que não tem Deus, o pai diz, chega que tá a hora. Chega 10 horas em casa, o filho chega 12. Entendeu? O pai diz ao filho, meu filho, não faça assim não, que seu pai tem experiência, já tem muitos anos de vida, meu filho. Faça assim, você é um pai careta. Meu pai é velho, só sabe das coisas de velho. Quando cresce, fica maduro, aí ele vai dizer, agora eu estou entendendo, porque ele tem filho, né? Agora ele diz, agora eu estou entendendo porque meu pai me tratava assim. Mesma coisa aqui, os filhos espirituais. Você chegou aqui sem saber porcaria nenhuma. Você tinha medo do diabo. Você está crescendo na linha da visão, mas de repente, seu pai espiritual começa a lhe dar uma orientação, uma disciplina, alguma coisa. Você diz, não, ninguém manda em mim não. Você está crescendo, né? Está ficando 13 anos de idade, 14. Meu pai já está ficando ultrapassado. Mesma coisa. Estão entendendo? Aí onde nascem as divisões. Vem para a mente, desce para o coração. Do coração o cara não começa mais a aceitar. E depois começa a criar uma divisão. Dentro dele há uma divisão. Quem está entendendo isso aqui? Então diga assim para você, a nossa igreja é uma igreja de Cristo, fundamentada nos princípios de Deus. Quem crê no batismo do Espírito Santo? Então pronto, nós cremos. Quem crê no batismo das águas? Quem crê salvação por meio de Jesus Cristo? Quem crê em posição de mãos? São os princípios elementares. Vou falar com o nariz, né? Nós não estamos dentro. Só que você está se alimentando de uma visão. Lembra disso? Você está se alimentando de uma visão. Aí de repente você começa a ficar inchado, né? Porque sabe demais agora, sabe mais do que seu pastor. É igual o filho que está crescendo, também está ficando adolescente, e ele já sabe mais do que o pai. Não, o papai não sabe nada não. Na verdade ele sabia, era você que era teimoso. E ainda é do mesmo jeito, né? É. Que era o quê? Aí você cresce, né? Aí eu começo a pregar a mesma coisa que você aprendeu no começo.
A mesma coisa, porque eu não vou mudar não, viu? Posso mudar a forma de falar, mas é a mesma coisa. Aí prega a mesma coisa, aí você diz, rapaz, meu pai só fala a mesma coisa. Meu pai espiritual que eu estou falando agora. Tá entendendo? Aí você já começa a ficar inchado, você sabe mais do que seu pai. Se seu pai for falar assim, você diz, não é assim não, não é assim não. Mas no começo tu não sabia de nada, estava aprendendo com ele. Agora tu sabe mais do que teu pai. Aí o cabo diz, vou sair da igreja. Porque ele sabe mais do que agora o pai dele na fé. Onde começa aí? Tá vendo a rebeldia? Aí o cara sai. Ele saiu com a visão do pai. Não, eu vou lá para a Assembleia. Não, eu vou lá para Batista. Não, eu vou lá para isso. Lá, eu vou lá para... Vai! Chega lá, tu vai ser um instrumento de Satanás para divisão. Por quê, pastor? Porque tu aprendeu aqui. Lá tu não vai aceitar o que for pregado lá. Vai não, mas não vai mesmo. Porque lá você aprendeu comigo exercer sua fé de uma forma. Chega lá, você vai ver completamente diferente. Aí lá você vai, no começo é empolgação, muita alegria, muita festa, os irmãos fazem muita festa, porque você chegou, churrasco, vamos para o churrasco, vamos para isso. Depois você vai ver que é a mesma coisa, tudo uma coisa só. Depois vão esquecer de você também. No começo é da mil maravilha. Aí você chega lá na igreja, já começa a se desgostar e já começa a dizer, rapaz, o pastor pregou isso, mas eu não concordo não, divisão. Não concordo não, disse que aquela prova ali, que era Deus que estava botando, eu aprendi que era o cão. Aí você está lá fazendo o quê? Dividindo, sendo instrumento de Satanás. Aí tem gente que fica achando, que eu sou servo de Deus, porque eu não estou mentindo, eu não estou me prostituindo, eu não estou olhando para a mulher, eu não estou fazendo isso, mas está dividindo outra igreja. Está em pecado. Onde as pessoas são enganadas por Satanás? Porque às vezes a pessoa pensa que ser homem de Deus é só se ele não mentir, se ele não roubar, se ele não matar, se ele não se prostituir. Aí ele diz, eu sou um homem de Deus. Mas às vezes está dentro de uma igreja fazendo divisão. Dizendo a um irmão que está do seu lado lá, da igreja que você saiu, está congregando no outro, deixou seu pai na fé, deixou a visão que Deus te deu para estar no outro, para estar dizendo, isso ali não pode ser assim não. Ou então até pregando para um irmão, que ele aprendeu com o pai dele diferente, e você tentando pregar para convencer ele de outra forma. Isso é o quê? Divisão. É uma visão dentro de um lugar onde se tem outra visão. Estão entendendo, irmão? Agora é diferente uma pessoa que vem aqui, não nasceu de mim, não foi gerada da visão, vem aqui, está entendendo? Não se adapta e sai. Procure o seu pai, então. Procure o seu pai. Porque se você não achar seu pai, onde você estiver, você vai causar divisão. Porque divisão é duas visões caminhando juntos. Isso é divisão. Se você estiver aqui e não concordar com algo, é divisão. Se você estiver lá, em outro lugar, e não estiver concordando com algo, é divisão. Entendeu? É divisão. Quando eu digo concordar, não é concordar com o pecado. Aí é outra coisa. Você nunca deve concordar com o pecado. Nem concordar com o pecado, presta atenção. Concordar do pecado com o pecado se o seu líder está lhe dando mau exemplo para você viver uma vida de prática de pecado. Estou dizendo isso, você não deve concordar. Mas também se seu irmão está em pecado, você não é juiz dele não. Entendeu? Você vai salvar a sua vida e vai tentar salvar a dele se ele der lugar para você ajudar a salvar a vida dele. Mas se ele não der lugar, ele vai para o inferno. Estão entendendo o que eu quero falar? Então Timóteo, pega o violão ali, irmão. Timóteo, glória a Deus. Timóteo, ele decidiu
ele decidiu servir dentro do ministério de Paulo, porque ele encontrou o pai dele. Entendeu? Ele encontrou seu pai. E agora ele queria servir. E Timóteo, irmão, ele não tinha interesses próprios. A própria Bíblia diz aqui, né? Filipenses, né? Vamos ler, deixa eu ler aqui para você ouvir aqui, ó. Filipenses: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, enviar Timóteo, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem o igual sentimento que sinceramente cuide de vosso interesse. Presta atenção. Olha o pai conhecendo o filho. A ninguém mais tem o igual sentimento como eu tenho por Timóteo. Entendeu? Que sinceramente cuida dos vossos interesses. Ele conhecia Timóteo. Ele sabia que Timóteo tinha um... Está entendendo? Timóteo estava decidido servir no ministério de Paulo. Entendeu? É a mesma coisa, você decidiu servir no ministério apostólico da sua paternidade. Amém? Diga glória a Deus. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Quer dizer, os outros buscavam o seu próprio interesse, mas dizia, mas Timóteo é diferente. Timóteo não busca seus interesses, ele busca o interesse de Cristo. Entendeu? E conheceis o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Timóteo serviu o Evangelho como filho junto ao seu pai, a Paulo, junto dele. Ele não tinha interesse próprio. O interesse dele era servir dentro do ministério de Paulo. Timóteo tinha um ministério. Timóteo era supervisionador. Timóteo chegava nos lugares e expressava como Paulo era. Como era o ministério de Paulo. Para as pessoas se alinharem com a paternidade de Paulo. Está entendendo? Mas ele não tinha interesse próprio. Paulo estava preso. Paulo preso, Timóteo fazendo a obra. Timóteo podia vender o peixe dele, construir o ministério dele com Paulo preso, né? Eu vou fazer o meu aqui. Não, ele continuou sendo, Paulo preso, e Timóteo continuou sendo fiel a Paulo, mesmo ele na prisão. Não, Paulo disse assim, Paulo falou assim. Olha, Paulo ensinou assim, Jesus apareceu para ele. É assim, ó. Mais ou menos, estou dizendo para você entender, mais ou menos como era que funcionava. Porque Timóteo tinha um ministério de supervisionador, não é? Mas Timóteo continuou dentro da paternidade servindo a Paulo. Ele se encontrou. Interessante que Timóteo era filho de pai grego e mãe judia. Não era assim? Era? Diego. Filho de pai grego e a mãe dele era judia, não era? Timóteo, sabe? Entendeu? Filho de pai grego e a mãe judia. O pai grego, cheio de filosofia na cabeça. E a mãe judia, cheia de religiosidade. Judeu não era cheio de religiosidade? Aí chega Paulo, que pregando lá, diz, ó, vocês que querem guardar o sábado, vocês que quando diz que isso aqui é comer pecado, isso cheio de religiosidade. Como é que estava a cabeça de Timóteo? Não, pai, com a filosofia, meu pai disse assim. E a mãe, quando olhava para o lado, a mãe cheia de religiosidade. O menino cresceu com a cabeça distorcida. Aí chega Paulo e diz, é assim, fica livre disso e disso. Paulo deu uma luz a Timóteo. Diga glória a Deus. Deu glória a Deus só? Paulo deu luz a Timóteo. Timóteo aceitou a luz e mergulhou na luz que Paulo deu. Que aquela luz era uma visão dada por Deus. Se você se alimenta de outra pessoa que não é a visão, você vai causar divisão. Entendeu? É o seu bem. Eu estou falando isso para o seu bem. Por isso que eu digo, assista esses pregadores assim. Assista esse. Né? Assista esse, porque eu sei os que estão dentro da paternidade de Kenneth Hagin. Eu sei. Pastor Heber está dentro da paternidade de pastor de Kenneth Hagin. Porém, ele é filho de David Robertson. Mas Kenneth Hagin é como um avô para ele, porque David Robertson era filho de Kenneth Hagin, não era? Filho de Kenneth Hagin, né? Se eu não me engano, ele é filho de Kenneth Hagin. Paternidade da fé, se eu não me engano. Ele não está dentro da linha.
Aí eu escuto mensagem de David Hobbs, escuto mensagem de Pastor Heber, escuto mensagem de Luiz Hermínio, que ele nem disse, mas eu vi no homem falar, eu sei. Só que Deus deu um dom a Luiz Hermínio para conduzir as igrejas, todas as igrejas. Entendeu? Ele fala até de campanhas, as pessoas que vivem fazendo campanha. Não é que ele desconcorda com a campanha, eu creio que ele não discorda, é porque as pessoas viraram algo como um absurdo, exagerado demais. Tipo, negócio do rosa ungida, isso, aquilo. É porque se tornou algo exagerado demais. Aí ele combate no meio da igreja isso, essas coisas. Não é que seja errado, mas tudo que passou do exagero, você pode se tornar uma religiosidade, pode se tornar algo que vai fazer as pessoas ficarem dependentes daquilo. Estão entendendo? E Deus não quer essa dependência para nós. Está entendendo? De ficar assustado com tudo. Tudo no mundo a gente ficar assustado. Deus não quer essa dependência. A dependência que Deus quer é de Deus e do Espírito Santo. Entendeu? Então, sabe quando eu recebi a minha paternidade, que eu me encontrei, irmão. Eu me encontrei, eu vou dizer a você, eu me encontrei. Porque eu não era encontrado. Eu ia para uma igreja, chegava lá, saía da igreja, ia para outra igreja, ficava na outra igreja, saía da outra igreja, ia para outra igreja. E não me achava, porque eu não tinha paternidade. Eu não tinha uma direção, não tinha. Como eu vou caminhar? Como é que eu vou? Eu não tinha ninguém. Até que Deus colocou na minha vida. E quando Deus colocou na minha vida, eu me achei. Se você perguntar, pastor, você quer sair? Quero não. Melhor coisa no mundo que eu fiz, quando eu encontrei minha paternidade, foi eu chegar no site. Me lembro até o site do Shopping do Povo. Comprar todos os livros que tinha lá do meu pai. Irmão, foi a coisa mais gostosa do mundo. Porque quando chegou lá, chegou entregado no mercado de pai, eu estava em casa, a Vanusa ligou. Roberto, chegou uma caixa aqui pra tu. Aí eu já sabia o que era. Rapaz, eu saí com essa caixa tão feliz na rua, assim, doido pra chegar em casa e comer o livro. Aí eu me encontrei, irmão. Fui curado, a alergia saiu, uma alergia, o Isaac ressuscitou. Começou as coisas a acontecer, eu fui tendo linha. Aí fui buscando a Deus, Deus recebendo pela palavra. E o que mais o nosso pai ensina é assim: meditar na palavra, é buscar em Deus, na palavra de Deus. Buscar na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Daniel disse: sai quem mexesse com o livro, era mesmo. Ah, meu filho, pegou um livro meu, você vai ter que ter cuidado. Agora tem que ter muito. Não ligo nem tanto com o carro, agora com o livro. Eu sei, rapaz, quem me salvou. Eu sei. É isso que Deus deu e Deus está dando para nós. Deus está dando para nós. Diga glória a Deus. Amém? Essa visão para a gente caminhar junto. Eu não me importo se você for pastor. Eu não me importo se você for um evangelista. Eu não me importo se você for um apóstolo. Eu só vou me importar se você perder a visão. Aí eu vou me importar. Talvez se você perder a visão e não quiser largar a mão, talvez eu vá pedir para você sair. Vou. Eu já pedi para a gente sair dessa igreja. Já liguei para pessoas e disse assim: você é muito amigo meu e continua sendo amigo, mas procura outra igreja. Porque ele tinha perdido a visão. Estava dando a divisão. Ele me questionava, ele batia de frente. Ele dizia isso e aquilo. Só que depois caiu a ficha e ele viu que ele estava errado e se arrependeu.
e entrou na visão. Mas outros não entraram na visão e saíram. Não entraram na visão e saíram. E tentaram tirar pessoas daqui da visão, mas não conseguiram. Eu me lembro de Denilson mesmo uma vez que eu cheguei, o Senhor me deu uma palavra, né? E eu fui lá na casa de Jéssica até. Entrei, mandei chamar Denilson e disse assim, ó, falaram assim, assim, assim. Não foi, Denilson? Para Denilson tirar Denilson da visão. Tinha sido no mesmo dia, não foi? Denilson já estava até querendo desistir, né? Não ia para nenhuma igreja mais, não foi? Denilson ficou duro lá. Esse é o propósito de Satanás, né? Roubar de você a visão. O que foi que eu falei hoje? Eu falei aqui, irmão, as instruções que eu dei a vocês. Sabe por que eu dei essas instruções? Porque vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. Não pense que vocês não estão indo bem, não. Vocês estão indo bem. Agora, se eu chegar aqui e disser assim, talvez no meu interior diga assim, rapaz, Deus está com uma grande promessa. Se ele continuar assim no meu coração, né? Mas talvez chegar aqui, em vez de eu dizer isso aqui, eu chego para dentro e digo, você precisa melhorar mais. É. Porque vai dar mais anos a ele para ele buscar mais. Tá entendendo? Vai dar mais anos a ele para ele buscar mais. Para a glória de Deus assim, eu louvo a Deus porque todos que têm subido aqui, que eu tenho colocado, que têm dado palavra, eles estão alinhados com a visão. Todos estão alinhados com a visão. Isso aí eu não tenho que reclamar. Todos estão alinhados. Todos estão alinhados. Graças a Deus. Todos que estão falando aqui estão indo bem. Estão indo bem. Se eu disse para vocês procurar inspiração para não se prender, não se preocupe. Eu estou tentando ajudar para que melhore. Amém? Como eu disse, não se preocupe se você for pregar aqui, eu colocar fulano, você vai pregar. Se você tiver 10 minutos, conseguir falar 10 por inspiração, fale 10. Não tente falar 20 não, porque os outros 10 não sairá inspirado. Fale 10. Se você conseguir falar por inspiração, fale. Quem entendeu? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos louvar aí, Diego. Vamos louvar a Deus um pouquinho? Vamos louvar a Deus um pouquinho. Glória a Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, eu diminuo.